28 de março de 2025, sexta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, chegamos a mais uma sexta-feira, que alegria, sextou, sintam-se bem acolhidos. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã desta sexta-feira, nós vamos meditar em comunhão com a igreja, a primeira leitura que a igreja nos propõe, a leitura da profecia de Oséias, capítulo 14, versículos do 2 ao 10. Assim fala o Senhor Deus: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: livra-nos de todo o mal, e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos, a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los deles. Afastou-se a minha cólera. Serei como o orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira, e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com os ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste, sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda essas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, gostaria de iniciar a nossa reflexão nesta sexta-feira com o primeiro versículo proclamado hoje e o último. Nós acompanhamos o capítulo 14, versículos do 2 ao 10. E o versículo 2 diz o seguinte: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Olha só. O último versículo 10 diz: compreenda essas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Queridos, nós estamos acompanhando o texto de Oséias. Oséias é um profeta do século, acho que 8º, se não me engano, antes de Cristo. E é um profeta que Deus suscitou no Reino do Norte, No tempo comum, quando nós refletíamos a questão da divisão dos reinos, eu expliquei, a diferença. Antes, o povo de Deus era um reino unificado, com 12 tribos, e em certo momento aconteceu a divisão em 2 reinos. A tribo do norte, o reino do norte ficou com 10 das 12 tribos, e o reino do sul com 2 tribos. Então, nós temos profetas que são chamados por Deus no norte, e temos profetas que são chamados por Deus no reino do sul, nessa época. Depois nós sabemos que o reino do norte vai ser destruído por primeiro, e vai sobrar somente o reino do sul. Então nós estamos na época de Oséias, é a época que ainda existia o reino do norte. Então o reino do norte e sul, Oséias era do reino do norte. Então é um convite à conversão, É um convite à conversão. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Por quê, minha gente? Deus, ele sabe que não há vida nem felicidade sem
a sua presença. Deus, ele sabe que ele é a única fonte de realização do ser humano, a única fonte da felicidade verdadeira, perfeita e completa da vida humana. Então, quando o homem se afasta dele, Deus sabe o que vai acontecer, não vai acabar bem, né? Aquilo que é a realização humana, as buscas do ser humano para se plenalizar na sua natureza, elas não se cumprem longe de Deus. Deus sabe disso. Por isso que o tempo todo, durante a história da salvação, Deus está chamando sempre o seu povo, o povo que ele escolheu, para uma decisão de se converter. Ou seja, o que é conversão? E nós estamos na quaresma, né? É exatamente esse o convite do tempo quaresmal, que a liturgia nos faz o tempo todo, esses 40 dias. Voltar para Deus, verificar os momentos, as situações da nossa vida nas quais nós nos afastamos de Deus e retornar para o projeto de Deus naquela dimensão, em uma dimensão ou outra da vida, né? Nós somos seres humanos, nós somos seres complexos. Pode ser que na nossa dimensão, vamos dizer assim, profissional, nós sejamos perfeitos, caminhando bem, está tudo tranquilo, mas pode ser que na dimensão relacional, dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo, eu esteja vivendo um momento difícil. Tem ou não tem essas situações? Numa parte da vida eu sou ótimo, na outra eu preciso melhorar. E a gente precisa ter a capacidade de refletir sobre isso, né? Só que o que a gente faz, né? A gente costuma olhar os outros. E no tempo da quaresma nós somos convidados a nós voltarmos para Deus. A partir do que é defeituoso, do que é vicioso, a partir dos nossos defeitos, nos voltarmos para Deus e procurar refletir sobre os nossos defeitos para nós melhorarmos, não ficar esperando o outro, né? E o texto está dizendo assim, né? São retos os caminhos do Senhor e os justos entrarão por ele, enquanto os maus vão tropeçar. Ou seja, tempo da quaresma, tempo de reflexão. Você percebeu alguma coisa que não está legal na sua vida? É o tempo favorável para isso. Não é só o relacionamento conjugal, qualquer dimensão da vida. Pensa na sua existência, o convite. Pensa na sua existência. O que não está legal na sua caminhada? Né? E eu vou dizer a vocês que eu também, na minha vida, tem coisas que eu preciso refletir, preciso recomeçar, preciso retomar, preciso conduzir de outro jeito. Eu, na minha vida pessoal, eu tenho essas situações também. Você também deve ter. O que não está legal ou que pode ser melhor? Pronto. Refletiu de maneira honesta. Porque às vezes o que a gente pode melhorar diz unicamente respeito a nós mesmos, né? Agora, se a gente não é honesto, a gente começa sempre a atribuir a culpa das coisas que não dão certo na nossa vida aos outros. Nunca nós. Então seja honesto. É o tempo da quaresma, é para isso. Para que a gente saia um pouquinho melhor resolvido, vamos dizer assim, do que a gente estava antes, né? Então, é um texto muito bonito, né? Claro que um pouquinho poético o texto, né? Sereis como orvalho para eu serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, lançará raízes como plantas do Líbano. Os seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira e o seu perfume como do Líbano. Olha que bonito a poesia. O texto da profecia de Oséias, no fundo está dizendo assim: se nós estivermos nas mãos de Deus, percebermos as coisas que nós podem ser aperfeiçoadas, melhoradas, amadurecidas, e nós nos lançarmos nos braços de Deus, ou seja, estivermos disponíveis para crescermos e melhorarmos, nós vamos gozar da felicidade que vem de Deus. Nós vamos melhorar a qualidade da nossa vida nessas dimensões que nós refletimos não estar legal. E é uma questão de inteligência. Se eu percebo que não está legal e eu estou disponível eu estou com disponibilidade, eu estou disponível para mudar, é claro que a coisa vai melhorar, né? Minha gente, às vezes nós passamos tanto tempo na nossa vida com coisas que não funcionam legal, com coisas que não dão certo, nos diversos âmbitos da nossa vida, nossos relacionamentos, a questão profissional, a questão das finanças. Por que às vezes a gente fica anos e anos com coisas que não estão caminhando legal? Sabe o que é? A incapacidade de refletir.
E depois, não só refletir, mas a incapacidade a falta de coragem de tomar decisões, de mudar. É preciso mudar. Que essa quaresma nos ajude, que esse texto de hoje nos ajude. Nós sabemos que o profeta vai falar para o povo de Israel, né? O reino do norte não vai adiantar e o povo vai acabar sendo destruído, não por culpa de Deus, porque Deus se vinga do povo, mas porque quando se dá um conselho para poder seguir, para evitar o mal e não se segue, quando acontece o pior, não é culpa de quem falou. Não, quem falou para que pudesse ser evitado. É culpa de quem não quis ouvir, não é? E o que vai acontecer com o reino de Israel? Vai ser destruído depois por causa de que fecharam os ouvidos às dicas, às sugestões, à voz de Deus que estava falando com eles. Que nós, nesse tempo, meus queridos, nos coloquemos com disposição para ouvir a Deus e para crescer, amadurecer um pouco mais, né? Força e coragem. Queridos, desejo a vocês uma boa sexta-feira, sextou, um bom fim de semana, com muita paz, muita alegria. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.